Isso. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Tenisiara, eu sou técnica em assuntos educacionais, trabalho no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente da PROACE, da UFTM, né? O SAPED é um setor que existe, já atua na UFTM desde 2010, e a cada ano tem diversificado e aprimorado os serviços prestados. Este ciclo de palestras é mais uma dessas iniciativas. O projeto está registrado na Pró-Reitoria de Extensão, sob minha coordenação, juntamente com o Washington, que também é o coordenador, palestrante dessa noite. Para receber o certificado, o aluno deve estar inscrito e preencher o formulário de avaliação, que vai ficar disponível do final da palestra até às 22 horas de hoje, num link que nós vamos disponibilizar aí no chat. A certificação será emitida pela PROEST com carga horária proporcional ao número de palestras que o aluno participar. Lembrando que esse ciclo de palestras tem 7 palestras disponíveis. Essa palestra está sendo gravada e, posteriormente, ficará disponível no canal do SAPED no YouTube, que nós também vamos disponibilizar o link. O tema da palestra de hoje é Pelas Trilhas das Infovias, faço eu o meu caminho. E quem irá discorrer sobre o tema é o servidor da UFTM, o Washington Abadil Silva. O Washington tem um currículo extenso e uma vasta experiência profissional no ramo da educação. Ele é graduado em filosofia, teologia, pedagogia, tem especialização em ética e filosofia política, ciências da religião, Sagrada Escritura, docência na educação superior, é mestre em educação, na linha de pesquisa História das Instituições Educacionais. O Washington já atuou na docência, foi padre, atualmente está como técnico em assuntos educacionais no SAPED, Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente da PROACE, na UFTM. Então, Washington, eu passo a palavra para que você explique um pouco mais sobre esse projeto e já dê prosseguimento na sua palestra. Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço muito. Gente, nesse início eu gostaria de dizer o seguinte, é revolucionário uma pessoa, quando vai fazer uma apresentação, fala assim, eu vou fazer uma introdução, depois tem um meio e tem um fim. Para dizer o seguinte, que nós vamos passar algum tempo aqui juntos e numa situação muito interessante. Assim, à distância. Então, nesse sentido, eu gostaria de começar agradecendo a presença de vocês. Essa presença virtual, eu brinco muito com as palavras, virtual e virtuosa, existe uma força na presença de vocês, que embora eu não esteja vendo, uma hora ou outra aparecer alguém aí pela câmera e tudo, que a gente até já combinou de vez em quando, né? Para dizer o seguinte, que nós estamos enfrentando uma batalha. E que batalha é essa? A batalha de dizer que o processo educativo, ele sim encontra desafios, mas nesse processo todo a gente tem como superar. E estamos superando. Então, agradeço muito e faço um pedido. No chat, eu vou pedir que vocês coloquem a idade de vocês. Né? 21, 22, enfim, quer dizer, coloque a sua idade. Só isso. Depois a gente isso vai ter uma importância, tá bom? Para a gente poder conversar sobre isso. Então, vejam, qual que é o contexto geral que fez com que a gente estivesse aqui? As perdas e ganhos, né, nesse tempo de pandemia. Porque em todo canto que a gente percebe, as pessoas já estão começando a fazer uma peneirada geral. Que pessoas? Todas as pessoas. No mundo acadêmico também. Se você faz uma busca de TCC, talvez, não acredito, mas principalmente mestrado e doutorado, as pessoas já começam a propor com hipótese, como problema de trabalho, justamente isso. Como é que esse período, esse tempo está mexendo com a gente? E aí haja, né, pesquisa e mais pesquisa. Então, daí aquela pergunta tão óbvia, minha esposa fala que a gente tem que partir muito da teoria do óbvio. Que, né, se não fosse a pandemia, possivelmente não estaríamos realizando essa atividade à distância. Nós estaríamos fazendo aquilo que fazíamos,
a gente convidava as pessoas, fazíamos encontro nas salas, e, enfim, o presencial, o cara a cara. Então, uma primeira afirmação que eu digo a respeito de como eu tenho vivido isso, com dificuldade, gente. Para mim, olha, fora de brincadeira, pela minha formação, pelo que eu tenho vivido vários anos da minha vida, né, não é fácil. Eu gosto de estar junto das pessoas, e a minha esposa fala, gosto de estar lambendo e tudo, nem gosto de abraçar e tudo. Não é fácil. Então, quando nós pensamos nesse projeto, foi justamente para falar um pouco sobre isso. Então, à distância, nós queremos aproximar o nosso trabalho, a nossa atuação, né, a nossa vida profissional, e acaba sendo um pouco aquilo que nós somos no nível familiar, as crenças, tudo aquilo que a gente acredita a respeito do ser humano, da educação, tudo mais, a gente quer aproximar de vocês. A gente fala assim, aproximar a universidade. Tá, né? Mas a gente sabe que quando se fala aproximar a universidade, o FTM tem cara, tem careca, tem barba, tem cabelo comprido, tem rosto, tem cheiro. É gente, né? Então, a gente, para dizer o seguinte, assim como vocês que estão participando nesse momento. Então, quando a pessoa tira um tempo, é porque a pessoa quer fazer um percurso na sua vida para dizer, olha, eu quero enfrentar isso e quero fazer com que, eu quero ter essa experiência de ver, bom, nós vamos ter umas palestras lá, eu quero, espera lá, tem até pelas infovias, que história é essa? Então, veja bem, após essa pequena introdução, depois a gente vai ver termo por termo desse título. Por que será, hein? Mas vamos lá. Então, a gente sabe que um dos elementos que tem mexido muito com as pessoas é o papel que cada um tem nisso. Como é que cada um tem assumido a sua responsabilidade, o seu protagonismo, tem conhecido mesmo aquele conteúdo que tem sido trabalhado? Como é que é isso, né? E, no correr desses dias, também, enquanto assistência estudantil, qual que é o nosso trabalho, a nossa contribuição? O que vocês podem esperar e devem esperar e, de certa forma, cobrar enquanto direito, para que nós nos coloquemos a serviço de vocês? Então, gente, é por isso que esse conjunto de sete no mundo bíblico, não só no mundo bíblico, mas em várias religiões, tem a ver com perfeição. Você fala assim, tem a ver com 7 dias da semana? Tem um pouco a ver, né? Mas é isso. Quer dizer, nós acreditamos que, tomara que esse 7 seja para abrir a nossa mente para perceber, pera lá, essa questão da pandemia, não dá para a gente simplesmente ser uma pessoa passiva. E é nesse sentido que, hoje nós vamos ter essa visão mais geral, né? E depois, na quarta-feira, a Cidinha, que é psicóloga, vai falar sobre a questão da saúde mental. Como é que é um desafio, e a gente quer enfrentar, né, de ficar em casa e ficar bem, não é ficar de qualquer jeito. Olha, então, quarta-feira. Já a Débora, na próxima segunda, vai trabalhar sobre como gerenciar a vida acadêmica. Então, vai descer a pormenores, escolha de disciplinas, essa questão do jubilamento, né? Várias questões, mas, vamos supor, vai passando o tempo, eu não estou absorvendo bem o conteúdo, eu perdi, eu, né, caí de período, essa coisa toda que é uma realidade nossa, né? Então, ela vai trabalhar sobre isso. A Mireille, que é assistente social, a Débora é pedagoga. A Mireille vai trabalhar sobre a questão dos desafios da assistência estudantil nesses tempos de pandemia, gente. E num contexto enfim, tudo aquilo que a gente percebe que os recursos financeiros estão caindo, então ela vai apresentar tudo isso. O Assir Karvoski, né, ele vai trabalhar, ele é da área de línguas, ele vai trabalhar os desafios da leitura nessa realidade virtual. Enfim, quer dizer, toda a dificuldade que se tem, tudo, mas enquanto desafio, como é que a gente pode fazer uma boa leitura, quais as características, enfim, ele certamente, não sou da área, mas eu acredito que ele é uma pessoa, sim, todos são muito competentes, maravilhosas pessoas, viu? E a Tenisiara, o mestrado dela foi justamente nisso, essa questão da aprendizagem. Então, olha, ela vai trabalhar sobre autorregulação da aprendizagem. Como é que se dá isso? Então, ela vai contribuir conosco. São 7. Mas,
para, vamos dizer assim, enfeixar, para dar sentido, nós sabemos que a cada passo que nós vamos dando, são vários temas ou subtemas que vão surgindo. E o tema de cada dia vai sendo enriquecido por uma determinada pessoa, gente. E essa determinada pessoa é você. Então, é previsto, assim que você vai ouvindo a palestra, vai anotando alguma coisa, aí você vai fazer uma pergunta, você vai comentar algo, enfim, quer dizer, você vai participar ativamente. E essa parte é muito importante. Eu diria que é mais importante ainda do que essa primeira parte de exposição. Tá? Então, não se furte a participar, tá? É muito, muito importante, é essencial que você participe. Então, vamos começar. Olha, pelas trilhas das infovias, faço eu o meu caminho. Então, pela minha formação, gente, as palavras têm sonoridade, têm uma importância, têm um significado, têm um porquê, têm um valor. Essas palavras que estão aqui, vocês perceberam que as pessoas que foram falar, cada uma, né, vai falar sobre outras palavras. Hoje, algumas palavras que foram escolhidas, cada uma tem um significado. Então, pelas trilhas das infovias, faço eu o meu caminho. Então, nós vamos tentar compreender esses termos, delimitar o assunto, tá? E aí, eu poderia dizer o seguinte, como é que vai ser essa apresentação? Uma das coisas que eu aprendi, eu gosto muito e valorizei muito, a gente faz aqui horta, né? Em casinha assim, com pouco espaço, imagina, horta em vaso. Então, a gente trabalhar com semente e tudo, vai ser um pouco isso. Eu acredito que os outros também trarão sementes, vão semear. E aí, certamente, vai encontrar um solo fértil, um terreno que há de produzir fruto, e vocês também são semeadores, por que não? Você tem também uma palavra a dizer, uma semente a semear. Como eu gosto muito de música, eu tenho presente na minha vida uma música de um autor já falecido, o Gonzaguinha, a música Sangrando. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Na minha vida, quer dizer, tudo aquilo que eu já vivi e o que eu estou vivendo agora, nesse momento, é entrega. Viu, gente? Então, nesse sentido, você pode ter certeza que qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa, falaria totalmente diferente, o conteúdo escolheria outras palavras, outro jeito. Então, agradeço a presença sim, mas agradeço também a acolhida de vocês. É essencial isso, né? Então, agradeço muito e vamos lá, termo a termo, né? Quando se fala pelas trilhas, tal, pelas, quer dizer, através de. Então, já está anunciando algo. Que os recursos que nós vamos utilizar, quais serão? E para quê, né? Mas vamos lá. Quando se fala em trilha, eu não sei se aqui presente um dos alunos, alunas, tem, vamos dizer, como esporte, fazer trilha, né? E uma das possibilidades de trilha, que a gente conhece a palavra, é isso, né? Tem um caminho, uma rota, e se faz a pé, né? Pedestrianismo, né? Assim que fala, ciclismo, enfim, as várias trilhas, né? Esses carros, enfim, muitas maneiras de você percorrer uma trilha. Então, e as trilhas são muito diferentes. Você encontra trilha que você passa em lugar que é seco, em lugar que é encharcado, em lugar que é cheio de pedra, em lugar que é pirambeira, minha mãe diria pirambeira, né? Tá. E aí a gente percebe que a trilha, ela é seguida, vamos supor, a gente sabe que uma pessoa que faz trilha, tá bem, ele faz também, ele pega uma estrada bem feita, bem pavimentada e tudo, mas encontra no fazer a trilha um atrativo especial. Há alguma coisa ali, um desafio naquela trilha, em percorrer aquele caminho. No caso das pessoas que gostam de paisagem, olhar a natureza e tudo, então a gente percebe que a pessoa está indo por um ambiente natural. Então vai para um lugar que a pessoa escolhe, vai para um lugar que vai encontrar surpresas. Seja qual for o motivo que leva uma pessoa a percorrer uma trilha, não é à toa. Então, nesse sentido, gente, nós vamos usar a trilha enquanto percurso, enquanto itinerário formativo. É nesse sentido. Então, trilha aqui entendendo nesse aspecto. Nós vamos usar
aspecto. Por quê? Entre as muitas possibilidades de trilha, há a chamada trilha pedagógica. É aquela que se estabelece quando a pessoa está numa situação de busca do conhecimento. E aí tem várias possibilidades, a gente não precisa entrar agora, né? Mas alguém fala assim, mas tem trilha também, trilha sonora, né? Tem várias, né, gente? Então, eu sei que cada um poderia dizer várias coisas que a gente, às vezes, eu possivelmente nem sei o que vocês sabem com relação a isso, mas nesse sentido que a gente vai usar a palavra trilha. O outro termo que a gente vai utilizar são as palavras, a palavra infovias. E aí, Tenisiara, não sei se deu uma olhadinha, a idade do pessoal aí tá mais ou menos, como é que é? Aqui é o seguinte, Washington, dos que responderam, nós temos 7 com até 20 anos, 15 de 20 a 30 anos, 6 de 30 a 40 anos e 1 acima de 50. Está no seu Minha grupo. faixa. Secretário, não foi você, não, que respondeu, Washington? Pode ser, não, eu não escrevi. Mas eu tenho 59. Então, gente, para dizer o seguinte, eu tenho, sim, até 21 anos, eu tenho até 30, até 40. Eu vou fazer agora, tem alguém, a Lalanda está... Lalanda, bem-vinda. Bom, eu tenho, sim, essa idade, né? Serão 6 dezenas que eu vou completar agora em julho. Por que eu digo isso? Porque tudo aquilo que significa, gente, a gente fazer esse encontro nosso aqui de pessoas tão diferentes, né? Eu acredito, diferentes em muito aspecto. Por exemplo, eu sou de uma época, e possivelmente seu pai, ou talvez até avô, né? Porque 60 anos pode ser que alguém tenha aqui avó que esteja na faixa dos 60 anos. Vocês acreditam que eu fiz curso pelas rodovias? Assim, como assim? Não, em casa, né? Eu fiz em casa fazendo pelo Instituto Universal Brasileiro. A gente recebe, um tio meu fez também de eletrônica. Enfim, quer dizer, e ainda existe até hoje, desde 1941, o Instituto Universal Brasileiro. Mas para dizer, eu fiz também um curso, pessoal do Rio, à distância também, chegava pelos Correios, essa coisa toda. Tá certo, eu viajava para o estado de São Paulo para fazer curso na faculdade em Ituverava, né? Então, fiz o curso lá. Então, tá. Por que eu estou falando isso, gente? Porque uma pessoa que começou a fazer curso à distância, assim, né? Quer dizer, que chegava o material para ler, enfim, aquelas coisas todas, a gente sabe, né? Olha que significa eu encontrar com vocês, os meus filhos também, que são nativos digitais. Ali a partir da faixa de 1980, um pouco assim, né? Então, as pessoas que nasceram já sabendo rodar uma tela de celular, essa coisa toda. Vocês sabem, a gente chamava de tijolão no começo o celular. Então, para eu começar a usar celular, eu usava, assim, o computador, sim, mas o celular eu levei uns 6 anos para começar, vocês acreditam? Eu relutei. Por quê? Cabeça. Eu estava conseguindo pelo que eu fazia, não estava precisando. Então, fala da minha mãe, falo do meu pai também, que usa muito a expressão, a necessidade é que faz o sapo pular. Então, chega um momento que você não tem como, né? É por isso que eu digo, já imaginaram como seria um profissional hoje que não trabalha a partir da internet? Então, as infovias, justamente o que nos traz assim, da palavra talvez a menos usada, mas que a gente está mergulhado, está profundamente influenciado por isso. Então, a gente poderia dizer o seguinte, um termo uma expressão que se utiliza muito nos nossos trabalhos acadêmicos, é o estado da arte, né? Um levantamento bibliográfico, enfim, tem várias possibilidades, mas o que se fala a respeito disso? De infovias. Né? Então, a gente sabe, bom, agora, só para dizer o seguinte, que para a gente fazer esse levantamento, não é só tese, mestrado, dissertação, né, essa coisa toda, não. Existe também, hoje, a gente tem muito vídeo, com aulas, com palestra, com entrevista, e que são fonte de conhecimento.
E as pessoas falando com propriedade, apresentando pesquisas feitas, apresentando dados. Então, pode ter certeza que quando você for atrás disso, se não deu uma olhada, tem muita coisa. Então, não é aqui agora, porque, por exemplo, na engenharia da computação, sistemas de informação, é o específico que trabalha, né? Não só da parte estrutural, mas de toda a parte de programa, enfim, é um mundo vastíssimo e que eu não entendo nada. Então, por exemplo, eu sou um péssimo usuário desses recursos, mas para dizer o seguinte, ninguém se dá conta das ramificações, onde penetra. Será que existe algum campo hoje que escapa? A minha esposa, ela estuda yoga, e ela tem um mestre que é de fora do país, e ela faz pela internet. Quer dizer, uma pessoa de outro lugar, de outra cultura, e acredito que você também já deve ter tido essa experiência. Então, gente, para dizer o seguinte, se a gente for olhar bem, e daí a questão da importância de você ir talvez num Google acadêmico, enfim, qualquer que seja uma plataforma, faz um levantamento das áreas, para ver os termos que são correlatos, né, dentro dessa questão das infovias. A psicologia, acredito que a Cidinha vai falar, enfim, cada uma das pessoas que vão assumir palestra nesses dias agora, você pode ter certeza que na área deles eles vão trazer muita informação. Nas medicinas, eu nem falo só medicina, né? Nas geografias, nas medicinas, nas psicologias. Quer dizer, não tem como ficar de fora. Então, eu fiquei sabendo, você acho que sabe também, de pessoas que, à distância, operam, o médico opera alguém à distância. Quer dizer, impensável isso. Quer dizer, onde nós vamos chegar, a gente não sabe das possibilidades. A gente está num período assim, muito bonito da humanidade. A gente diria até uma encruzilhada, né? A gente tem possibilidades imensas, né, de utilizar esses recursos para o nosso bem, né? Então, aqui, para a nossa conversa, dá para perceber, então, que eu estou usando o termo infovias para esses recursos todos que a gente usa no nosso mundo da internet, mas especificamente aquilo que tem a ver com ensino-aprendizagem, esse relacionamento. E aí, gente, quando a gente fala em ensino-aprendizagem, a gente está falando de atores, de pessoas que estão, vamos dizer assim, envolvidas, né? E também, tá certo, as estruturas que estão ligadas ao mundo acadêmico. A gestão. As pessoas que são responsáveis pelas políticas, pelas iniciativas educacionais, essa coisa toda. Né? E as várias competências pedagógicas é um outro polo, que são os professores, a parte da docência. Então, a gestão, a docência e a discência. É um termo menos utilizado, mas os discentes, as discentes, são pessoas que, no fazer discente, as pessoas contribuem muito. Impossível um processo de ensino-aprendizagem sem a figura, né, do discente, da discente. Bom, qual é o perigo, gente? A gente sabe que tem muitas possibilidades, mas ele pode se tornar também, por conta das trilhas, né? Pode se tornar como que um pântano. E pântano a gente sabe que não dá para caminhar bem. Né? Às vezes tem até areia movediça e tudo. Então, a gente utiliza muito, e com razão, as redes sociais. Qual que é o perigo? E vários estudos têm mostrado isso. Porque o estrago está sendo feito. E veja bem, não é que se eu estivesse utilizando caminho presencial apenas, outros... Não, apenas para dizer que, assim como uma faca, né, a gente corta um queijo, uma goiabada e faz a festa, a gente sabe que a tragédia pode ser feita a partir também do mau uso, né, de uma faca, de um instrumento cortante. Então, com as redes sociais, com a internet, tudo, acontece, por exemplo, o preconceito cresce, a discriminação. Bom, não vou usar crimes, né, gente? Hoje em dia já está bem configurado, infelizmente não se consegue ainda punir, né? Então a gente tem alguns casos, sim, mas, quer dizer, é preciso que esses vários crimes, só para citar contra as chamadas minorias, grupos vulneráveis, enfim, contra os diferentes, enfim, que esses crimes sejam afastados, não sejam tolerados, né? Então a gente não... Então, pelas trilhas das infovias,
E aí segue. Então, até esse momento, esses termos. Então, vejam, a gente faz essa frase. Se fosse para continuar essa frase, o que você diria? Você poderia escrever um mundo vamos assim, coisas, né? A partir da nossa cabeça, sai com essa pequena expressão, né? Pelas trilhas das infovias, se a pessoa nunca ouviu falar, ou numa tina, sei não. Não pode falar isso, né? Ou então qualquer coisa, a pessoa poderia dizer qualquer coisa. A coisa que nós escolhemos é uma ação. Por quê? Lembra que a gente falou em sementes? Semeador, para usar uma linguagem bíblica, né? Semeia. E sementes caem em vários lugares. Aí, vejam, faço eu o meu caminho. Faço eu o meu caminho. Essa é a expressão toda. Então, gente, faço acredito que todo mundo sabe disso, né? O fazer é algo essencial. Na antropologia existe o homo faber. Então, sapiens, ludens, o latinório todo, né? Mas o homo faber é aquele que faz, aquele que fabrica. Né? E é muito interessante porque um princípio muito antigo da filosofia vem lá de Aristóteles, é que o agir segue o ser e o manifesta. Mas aqui, gente, por que nessa expressão, por que eu não falei, então, eu faço o meu caminho? Bom, tem uma razão. Né? Por que o verbo está depois, né? Será que é só estilo? Poderia ser, assim, porque se você não falasse eu, né, deixa o seu sujeito oculto, pelas trilhas das infovias, faço o meu caminho, o sujeito oculto e tal. Mas tem uma razão, sim. Então, eu queria chamar a atenção para um aspecto que é muito importante, tem sido importante no correr da história das culturas humanas, que as novas gerações, os jovens, a tendência dos jovens, normalmente, é querer o novo, é fazer valer o novo. Ai da humanidade, se não fosse isso. Ai da humanidade. Não caminharia. É claro que no meu tempo se falava muito, né, de juventude, quando eu comecei a estudar e tudo, se falava muito na crise, vamos dizer assim, o conflito intergeracional, né, o conflito entre as gerações. Eu não sei como é que hoje em dia está se falando sobre isso, mas por que eu estou dizendo isso? Porque um dos elementos mais valorizados na juventude é a coerência entre o que se diz e o que se faz. Coerência entre o que se promete e se aquilo é cumprido. Em alguns momentos seria melhor que não se cumprisse, né? Então, dependendo da pessoa, eu vou te pegar, lembra quando era pequeno, tinha muitas briguinhas de menino, né? Eu vou te pegar, você vai ver, as brigas se iniciavam assim, né? Às vezes não chegava não, mas às vezes ia às vias de fato. Para dizer, então, esse aspecto da juventude, gostar dessa coerência, defender essa coerência, denunciar as incoerências, tudo isso é muito bonito e para nós, algo que vai mexer, talvez eu diria, na raiz do aquilo que se acredita por juventude, novo, aquilo que brota. Né? Na música Coração do Estudante, o Milton Nascimento fala, né? Flores, né? Flor, fruto, enfim, quer dizer, é importante. Não vem agora o verso, mas fala do broto. Há que se cuidar do broto, né? É um pouco isso. Agora, o bonito hoje é que não é só o broto, normalmente é cuidado por alguém. Hoje se fala muito do autocuidado. Então, eu diria, porque esse momento nosso é de reflexão, é de olhada no espelho, a pessoa se olhar também no espelho. Então, como é que está você, jovem, com relação a esse querer o novo? Não se conformar com aquilo que está esclerosando. Aceitar os que começam a esclerosar, obrigado se aceitar. Mas vejam, como é que está você? Ou você está
conformado com o que está. Está tudo muito bem. A indignação ética é um dos maiores valores que eu vejo, com toda certeza, sabe, na pessoa humana. Então, é um sinal assim, de que a pessoa está sendo cutucada na sua humanidade, naquela raiz mais profunda. Então, quando se fala no fazer, então, gente, quando uma pessoa que chama muita atenção para o uso daquilo que aparece em forma de vídeo, principalmente no YouTube, e estou aprendendo a pesquisar bastante, tudo, a Tenisiara. Então, desde tutoriais e tudo, né? Então, a gente ter critério para ver entre um canal que seja mais sério de outro, essa coisa toda. Então, a Tenisiara me ajudou muito nesse sentido. E aí, coisas que tem hoje na internet a respeito de motivação, porque no fundo se trata disso. O que faz com que uma pessoa faça acontecer a sua história? Ela não é simplesmente passiva, né? Ela sofre a ação, mas ela toma a atitude. O que motiva uma pessoa para tomar a sua mão, tomar a sua vida nas próprias mãos? Então, nós estamos no período do outono, então eu estava ouvindo a música do Djavan, a música Outono, ele fala assim, ó, tudo é viável para quem faz com prazer. Encontra paixão em algo. E, por exemplo, a gente acompanha muito professores, tudo, eu já trabalhei muito em sala de aula, eu vi, às vezes, uma dificuldade que, às vezes, um aluno tem para acompanhar um professor ou outro, ou a gente poderia dizer do outro, né, a dificuldade que um professor tem para trabalhar com os alunos, tudo isso se resolve se a pessoa, os dois polos, tiverem boa vontade de superar os limites, se sentir motivado para, com prazer, tornar viável essa superação de dificuldades. Então, digo isso porque alunos que às vezes tinham dificuldade muito grande assim, de acompanhar e tudo, porque muitas vezes a exposição da gente, cada um tem um jeito de expor, há pessoas que são mais claras, outras menos claras, eu haja visto, né? Então, você vê que a pessoa tem dificuldade às vezes para acompanhar um determinado conteúdo, e olha ela em cima de uma bicicleta e fazendo aquela coisa toda, ou então o próprio corpo, com o corpo fazendo o parkour, ou então dançando, lutando alguma das lutas, enfim. Gente, então motivação, a palavra motivação vem do latim, né? Tem a ver com movimento interno. Aquilo que faz com que a pessoa, a partir de dentro, ela tome atitudes, ela se mova. Né? Aí, a única coisa que eu diria com relação a isso, então, levando em consideração as infovias, né, tudo, e essa questão do fazer, algum tempo atrás eu diria que seria um sinal amarelo, mas hoje eu digo que é um sinal vermelho para algo que está crescendo entre alguns jovens. De tanto ouvir, perceber, ver em nós, adultos, né, essa incoerência, muitos de vocês estão descrendo dos grandes valores humanos. Né? A questão da honestidade. Hoje tem que falar honestidade honesta. Né? Então, coisas assim, vai colocando os grandes valores. Né? Então, muitos começam a falar, não, tem que ser esperto mesmo. Tem que ser esperto. Por exemplo, alguns anos atrás, já trabalhando com alunos na graduação, na época já tinha o famoso Zé Moleza, ou coisas assim, né? Quer dizer, sites que vendiam trabalhos prontos, e aos poucos o pessoal foi, desses canais, dessas páginas, tudo falou, ó, gente, é uma inspiração, é um auxílio, né? Não copia por simplesmente. E a gente sabe onde isso virou em alguns ambientes. Então, quer dizer, a quem quer enganar, né, gente? Eu não sei quem usou a expressão, você finge que educa, eu finjo que aprendo. E pronto, estamos conversados. Aí eu pego o meu papel e vamos sair para a luta. Mas no mundo universitário, sobretudo no mundo universitário, que se propõe a trabalhar a nossa inteligência, a palavra inteligência significa a capacidade de ler dentro, intus legere, né? Então, é ler dentro das realidades. Então, trabalhar dentro de nós aquilo que a gente tem,
Nós temos uma curiosidade, uma fome pelo saber, uma sede de conhecer, e que muitas vezes isso, qual é o lugar de sepultar o conhecimento, muitas vezes? Gente, muitas vezes pode ser a própria escola, é verdade. Então tem várias razões, não é aqui que a gente vai trabalhar sobre isso, mas muitas vezes, dependendo do processo a que a pessoa esteve envolvida, ou até submetida na educação, ela vai perdendo motivação mesmo. Então, você vê, principalmente nos primeiros anos, né, o ensino mais básico, vai ver o que um professor ganha, vai ver a formação que ele tem, vai ver o investimento que se faz para valer, vai ver o respeito. Alguém diria assim, respeito se tem, quem respeita, tá, tudo bem, vai ver de um modo geral. Nossa, gente, então, se a gente fosse falar sobre isso, né? Então, esse sinal vermelho, diante do fazer, então, ele está aceso. E para a gente se perguntar, eu me conformo de pegar as coisas prontas, acabadas? Bastaria ligar pontinhos? Teve um período da vida que até deu, né? Ligar os pontinhos, depois colorir, preencher aquilo. Então, tudo é viável para quem faz com prazer. A música O Tono do Djavan. Então, gente, o outro, a gente continua nesse, faço o quê, né? Faço eu o meu caminho. Então, vamos falar dos elementos em separado primeiro, depois a gente volta. Mas é o seguinte, na minha formação, foi muito importante essa valorização da pessoa. Então, alguns filósofos trabalharam muito a questão do personalismo, a construção não só de uma identidade pessoal, mas, quer dizer, essa persona, quer dizer, que é aquela história, né, gente? Eu gosto de dizer isso. Eu sou Washington Abadio da Silva, filho do Arnaldo e da Cida. Vou fazer 60 anos. Eu poderia não existir. E o mundo faria diferença? Mas para mim, e para aqueles que me conhecem, faz diferença. Para as pessoas que me amam, faz diferença. Fala o seu nome. Pode ter certeza. Quando falo assim, e você fala o seu nome, eu faço diferença para alguém. Agora, quando você fala eu faço diferença para alguém, eu estou falando de um mundo em relação. Mas eu estou querendo falar de algo que vem antes disso, né? Do outro que vai, de certa forma, ser esse espelho, esse eco no relacionamento, para ajudar eu a que construa minha identidade. Estou querendo falar de algo, gente, que talvez na filosofia a gente chama, porque existe a psicologia filosófica, que é algo que deu base para a psicologia científica, né, que trabalha mais a partir da experiência, enfim, então a parte clínica, enfim, toda essa coisa. Na filosofia, na psicologia filosófica, se vê toda aquela, vamos dizer assim, o arcabouço que nós temos internamente para isso, para essa construção. Então, a mente, a memória, a consciência, a subconsciência, tudo isso, de certa forma, já está preparado pela filosofia para que a psicologia, a partir disso, supondo isso, assim como, por exemplo, a noção de verdade na psicologia, na filosofia, vai ser utilizado pela ciência, né? A busca de verdades parciais, as teorias, enfim, essa coisa toda. Mas para dizer o seguinte, há pessoas que não acreditam que exista propriamente algo que seja de caráter essencial. Não tem problema, porque na filosofia tem um ramo que é mais essencialista, que fala um pouco mais de metafísicas, essa coisa toda, e outros fala mais de uma existência, enfim, acho que você já, na filosofia que você já leu, certamente já percebeu isso, essas escolas, esses grandes veios, né? Por formação, eu procuro sempre aproveitar coisas boas de um lado e de outro, então, um pouco da minha formação veio do chamado existencialismo ou humanismo cristão, tá? É uma das possibilidades dentro da formação da filosofia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa existência, ela vai revelando aquilo que a gente tem a partir de dentro. Nós não somos só frutos do meio. Não.
nós podemos nos indignar, nós podemos ser diferente. É claro, a sociologia está aí, explica. Não, vixe, gente, claro que a gente tem muito de condicionamento, claro. Mas há uma dignidade, há algo tão profundo em cada ser, de tal maneira que nunca houve, e nem haverá alguém nesses bilhões de pessoas, ainda que sejam gêmeos, univitelinos, olha, nunca houve. Então, igual a você, igual a mim, cada ser é irrepetível. Então, nesse sentido, eu estou preparando isso, por quê? Quando eu falo eu, é preciso que eu tenha essa consciência, essa valorização, para que uma porção de coisas aconteçam para a gente prosseguir. Por exemplo, a minha existência, eu não existo sozinho. É verdade. As escolhas que a gente faz, daqui a pouco a gente fala sobre isso, é algo de solitário. Então, há escolhas que a gente faz que só a gente mesmo, com tudo aquilo, né, a dor e a delícia de ser o que é, né, aquilo que já foi dito. Né? Então, eu digo isso porque o outro aspecto do eu é a gente considerar agora o termo o meu. Quando uma criança começa na fase egocêntrica, falar meu, eu, do que ela está falando, o que ela está manifestando? Que ela já está circulando com alguém, né, outras pessoas que não são ela. Antes, ela, o peito da mãe, tudo é uma coisa só, praticamente. Mas depois começa a haver uma distinção. E dizer meu é muito importante para que, vamos dizer assim, os campos de atividade daquilo que eu faço, mas também de responsabilidade por aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço, até em termos de omissão, que eu me responsabilize por isso. A maturação humana, a maturidade, quando chega, ela consiste nisso. Eu consigo, com muita facilidade, dar uma boa desculpa, né, para falhas que eu cometo. A gente é inteligente, as pessoas conseguem, mas chega um momento que não dá. Não dá, a gente tem que assumir. Então, nesse sentido, essa relação entre o eu e o meu, porque quando eu falo o meu, isso é meu, eu estou entrando em diálogo. Dialogia significa que há uma contraposição. O outro não precisa concordar comigo, mas o diálogo pressupõe que as pessoas entrem em conversa, né? Os diferentes conversem. Então, nesse sentido, gente, voltando nessa questão do eu e o meu, ao invés de falar separados agora, eu gostaria de falar do intercâmbio que há. São polos intercambiáveis, né? O eu e o outro. Então, quando eu falo eu e meu, então, qual seria o grande desafio? Porque a gente tem algumas dimensões, né, na nossa identidade, na nossa personalidade. Então, qual seria o grande desafio, gente? É equilibrar o pessoal e o social. Aquilo que é do indivíduo, aquilo que é do coletivo. As duas maiores respostas que procuram ser dadas no campo da economia, da política, as grandes ideologias, estão tentando, uma puxar para o indivíduo, outra puxar para o coletivo. E cada uma tentando depois tentar achar alguma síntese e tudo. Do que a gente fala? Que essa questão que é filosófica é uma questão que, como toda questão filosófica, ela vai se derramar sobre as grandes questões humanas. Aí, quando você lê qualquer autor, você vai perceber isso. Quer dizer, às vezes se procura chamar a atenção para um aspecto, para outro, se busca fazer síntese, mas toda vez que a gente procura, e aí a gente fala, do que a gente está falando, gente? Quando fala de motivação e tudo mais, a gente está falando de projeto de vida. Então, a gente fala do último termo ali, né? A gente está falando do caminho. Toda essa conversa nossa, os antigos falavam assim, incauda venenum. Eles pensavam assim no escorpião, né? O veneno está na cauda. Quer dizer, é ali que... Então, às vezes se deixa para o final aquilo que é o mais importante de tudo. Né? Tudo que foi falado antes tem a ver com
caminho, trajeto, percurso. Tudo que a gente puder falar do curso que você está fazendo. Esse caminho que você escolheu. Ou, quer dizer, às vezes pela primeira vez, ou então pela segunda vez. Há pessoas que podem estar no segundo curso ou no terceiro. Parece que entre, não sei se hoje está aqui, mas uma pessoa da pós-graduação, tem uma pessoa assim, do ensino técnico. Quando uma pessoa escolhe, na verdade, a escolha por esse caminho ou outro é de uma seriedade, gente. Não, veja bem, sério não significa que tem que ser peso para esmagar. Às vezes esmaga. Dependendo, na orientação educacional, se falava muito antigamente em orientação vocacional, e falava, quer dizer, o que você vai ser quando crescer, aquela coisa toda. O fato é que, não só do lado de fora, mas internamente, a pessoa se pergunta, o que eu posso escolher entre esses vários caminhos? Nisso que eu escolhi, isso que eu estou fazendo, será que é isso mesmo? Isso que eu escolhi nesses anos, é isso mesmo? Eu estou me realizando? Enfim, gente, desde que a pessoa faça uma escolha, nunca mais para. Ela sempre de novo vai ter que se perguntar. A minha filha passou ali agora, tudo quer dizer, agora eu tenho um casal de filhos. Quer dizer, ser pai, essa escolha, como é que está sendo feita? Gente do céu, é um mundo de coisas. Ser esposo, esposa, ou não ser, né? Tudo implica em eu sou eu e minhas circunstâncias, minhas consequências e tudo aquilo que brota. Então, eu falo disso quando eu falo de seriedade, eu falo da beleza que é. Já que você é único, única, que coisa bonita. Quer dizer, olha a dignidade que é uma escolha. Mas eu já trabalhei várias vezes assim, essa questão de orientação e tudo, principalmente com o pessoal do mundo do pré-vestibular. Se falava muito do pré-vestibular, né? O pré-universitário, aquela coisa toda. Então, eu gostava muito de utilizar, ao invés muito da palavra escolha, eu usava a palavra decisão. Claro, escolha, a decisão também é provisória. Às vezes, há algumas escolhas que são mais ou menos definitivas, ou que pelo menos vão definindo aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Né? Mas uma decisão é uma cisão, é um rompimento, é uma possibilidade. Você faz uma fatia, bom, eu escolho isso, então já não dá. Lembra aquela Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles? É bonito enquanto poema, mas chega um momento que não. Isto e aquilo nem sempre dá. E às vezes tem que ser mesmo, ou isto ou aquilo. O pessoal brinca, assoviar é Chopacabana, né? Será que tem, não sei se tem alguém que consiga, né? Mas, então veja, é de uma seriedade, assim, eu diria que suprema. Porque esse último termo, caminho, ele poderia ser trocado por vida, existência. Né? Pelas infovias, passei a minha vida, a minha existência. Eu vou escrevendo a minha história. Outra palavra poderia ser. Bom, gente, só para... você está vendo? A gente pode pensar na seriedade que é, mas então, só repetindo uma ideia. É mesmo a decisão, a escolha, é algo solitário. É um movimento solitário, de profunda solitude, solidão. Eu falei que não é pesado? Não, não é pesado. É importantíssimo que a pessoa seja capaz de dizer, sou eu que estou escolhendo isso. Então, veja, agora, uma escolha, um movimento que é solitário, eu não estou sozinho. Lembra que a gente falou que eu sou amado por alguém, eu amo alguém? Então, uma escolha, uma decisão, tem algo de belíssimo.
A mudança é uma letra. Algo que é solitário, ele pode e deve se tornar solidário. Aí muda tudo. Eu espero, e né, que isso é importante, na solidariedade há um respeito profundo. Né? Eu estou contigo, que você escolheu, eu vou junto, eu estou ali e tal, dou apoio e tal. Quer dizer, você tem que ser isso, você tem que fazer isso. Nossa, há histórias e mais histórias de pessoas que foram arrebentadas porque tiveram que ser algo que os pais ou que o contexto social, seja o que for, mais ou menos traçaram. Gente do céu. Terrível, né? Então, dizer isso, gente, que aí, algo que a gente poderia ir indo para os finalmente, assim, desse momento agora de exposição, mas que é o seguinte: qual seria a minha pretensão, então, com esses momentos de falar com vocês, com essas sementes aqui e tudo, né? A minha pretensão, gente, então, não é, claro, ter respostas. Como pessoas que gostam da filosofia ou tudo. Então, por formação, eu acredito que muitas vezes uma boa pergunta, uma pergunta de peso, uma pergunta fundamental, eu usaria a palavra, uma pergunta radical, tem a ver com extremismo. Radix, uma pergunta de raiz, é aquela que vai fundo, que é a pergunta que vai alimentar a seiva da minha existência. Quais seriam as perguntas que eu faria para mim mesmo? E não fugir. Não tentar, vamos dizer, mentir para si mesmo, né? Gente, é tão fácil no mundo acadêmico. Vou só usar como exemplo essa questão do mundo acadêmico, né? A quem que eu quero enganar, por exemplo, quando eu vou atrás de nota, por isso mesmo? Ué, se eu não tiver boa nota, eu não passo de ano. É isso. Olha em que foi transformado esse processo de ensino-aprendizagem. Eu gosto muito do termo ensinagem, né? Que tem uma coisa entranhada ali. Que pena, gente. Que pena. Né? Coisas que eu vi, por exemplo, na termodinâmica e tudo. Lindo, bonito, coisas lá da física. Beleza, tá? Nada a ver comigo. Agora, foi importante? Foi. Quer dizer, pelo menos me ajudou vamos dizer assim, a fazer algumas sinapses, alguma coisa, coisas desse tipo. Então, quer dizer, para eu entender, pelo menos, e eu digo com muito respeito, colegas meus que são da área das exatas e tudo, para respeitar profundamente vocês que são das exatas. Sabe? Nossa, como respeito. Valorizo. Não tem a ver comigo. Na filosofia tem a lógica simbólica, né? A lógica matemática. Gente, quem já teve a oportunidade de vir aqui lá, pelo amor de Deus, coisa de gente, não, eu brinco com o pessoal, né? E os lógicos, né? Você pega um lógico, né? Um matemático e tudo, é um pessoal maravilhoso para. Como é que consegue? Né? Que abstração é essa, meu Deus? Que lindo, né? Então, para dizer o seguinte, minha pretensão não é isso, não, né? Dar respostas. Não. Mas dizer, convença-se da importância de você se questionar. Faça as perguntas, não foge não. Mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Assim. Então, para ciências, não tem a hipótese de trabalho? Tem, né? Então, gente, eu diria que a hipótese de trabalho que eu tenho quando eu falo sobre isso, né, é que quando você faz uma pergunta de peso, quando você não foge, você faz o quê? Você começa a definir uma vida que vale a pena. Uma vida verdadeira. Uma vida vivida ali, ó, nas suas últimas gotas. Isso aí, gente, tem a ver com aquilo que é o mundo de cada um. Eu estava... no começo a gente brincou, a Débora falou sobre a música, então, até uma das músicas que eu poderia cantar agora, que eu já estou com o pé nessa estrada, né, há um certo tempo, qualquer dia a gente se vê, nada será, eu sei que nada será como antes. O verso fala, o título da música é Nada Será Como Antes, né, do Milton Nascimento, e acho que o Beto Guedes, não sei se é dele também. É para dizer isso, gente, que eu espero que cada um de vocês agora, nesse momento, a gente vai passar por um momento assim, de conversa e tudo, se sinta, olha, profundamente, lembra que eu falei, né? Palavra por palavra, vez aqui uma pessoa se entregando, eu quis entregar para vocês algumas palavras, tudo, mas eu quis, e acredito que cada uma das pessoas, cada um a seu modo, vai se entregar a você enquanto profissional e tudo,
E pode contar conosco, pode contar comigo. Embora ainda à distância, eu gostaria de estar perto de vocês, olhando para vocês numa sala. Quem sabe, quem já está há mais tempo, sabe que, por preferência, eu gosto de colocar as pessoas em círculo. Tem toda uma importância cultural em círculo e tudo, né? Então, não é o que a gente pode. Mas vamos fazer desse momento de rede, né? A gente fazer algo circular, tá? Então, gratidão a vocês. Né? Olha, Washington, eu digo que nós somos privilegiados, né, de poder conviver, trabalhar e estar juntos com uma figura como essa, né, que falou com a gente hoje. Imagina que cada frase que o Washington fala, ele te leva a diversos pensamentos, né, questionamentos. E eu fui anotando tudo aqui, Washington, e eu fiquei pensando como foi profunda essa apresentação e quantas reflexões, a quantas reflexões nos levou, né, essa noite. O meu papel aqui, ó, vejam bem, a quantidade de palavras, de questionamentos e pensamentos que me levou. Está aberto, viu, pessoal, para as perguntas. Nós vamos deixar aí alguns minutos. E enquanto o pessoal vai se manifestando, eu vou fazer alguns comentários aqui. A Gabriela Montovano, ela alertou, né, que o sapo, ela fala aqui uma frase de Guimarães Rosa, ela falou, o sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Lá no início da sua fala, quando você dizia sobre o telefone, a dificuldade de adaptação às novas tecnologias, né? É engraçado que eu e meu marido, nós temos quase 10 anos de diferença, sendo que ele é mais novo que eu. E eu consigo ver essa diferença dessa adaptação ao mundo da tecnologia, porque quando eu tive acesso ao computador pela primeira vez, eu já tinha 18 anos, enquanto que ele já tinha computador na casa dele desde criança, né? Então, veja como isso faz diferença, às vezes, na facilidade de lidar com a tecnologia, e por mais que a gente estude, parece que a gente não é desse mundo da tecnologia, né? Eu e o Washington estava conversando ontem, vamos entrar mais cedo, né, no computador, porque vai que dá algum problema. Dito e feito, né? O meu computador resolveu me burlar aqui. A Vanessa Mireille também fez um comentário, colocou assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ela falou que lembra essa frase, né, as palavras que você estava colocando. Eu acho que é o Mário Cortella, né, que fala assim, posso, quero, mas devo, né? Então, sempre assim, às vezes a gente pode, a gente quer, mas a gente deve, então tem que estar pensando, nem tudo, né, que a gente pode e quer, a gente deve. E sobre a questão que você colocou, assim, do caminho, e o projeto de vida, né, o projeto de vida traçando esse caminho aí e relacionando com o mundo da tecnologia hoje, principalmente quando a gente fala da internet, é um divisor de águas, né, que a gente vê entre os espectadores e os produtores. Né? A gente também pode levar um pouquinho para esse pensamento de você ser consumidor de conteúdo ou produtor de conteúdo, né? E ao mesmo tempo que você é produtor, você é consumidor, mas o que você está consumindo? Eu acho que é uma situação também que levou bastante a pensar, porque o que a gente consome é o nosso alimento, né? O alimento do nosso saber, que constrói o nosso pensar, e aí acaba que vai construindo o nosso ser também, né? E eu achei muito interessante isso tudo. Bom, alguém quer falar?
Tem alguma colocação a fazer? Pessoal muito tímido, Washington. Você disse... Mas aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui tem a Clariana está com o microfone aberto, então já podia até fazer algum comentário, Clariana. Tá bom? Você é de qual curso? Eu acho que às vezes está aberto, ela não está percebendo, Washington. Mas a Débora levantou a mão. A Ótimo, beleza, Débora. Então, Débora. Pois então, Washington, eu fiquei muito provocada pelas suas palavras quando você colocou que nós podemos até ser condicionado por aquilo que estamos vivendo, com quem estamos vivendo, mas a nossa essência se revela, né? E esse autoconhecimento, essa reflexão sobre aquilo que move o meu coração, aquilo que me dá força para superar as dificuldades, é isso que realmente torna a minha decisão menos solitária. Porque, como você disse, quando eu me conheço, eu conheço a minha essência, eu não sou capaz de me corromper, porque isso fere a minha essência. Mas é difícil diante dos condicionamentos que estão ao redor da gente. E levando assim para a área da educação, eu vejo que ser estudante nesse momento de pandemia é um desafio muito grande. Um desafio muito grande porque nós temos o desejo, às vezes, de continuar, ou quem está começando o curso ainda nem sabe muito bem o que vem pela frente, né? Porque temos realidades distintas, até aqui no nosso público, mas depois, com a palestra no YouTube, outras pessoas irão assistir. Então, nós temos uma realidade muito distinta. Então, se você realmente tem esse autoconhecimento, sabe o que move o seu coração, você vai conseguir ter mais forças para enfrentar essas adversidades, né? Que são, assim, também muito variadas, né? Desde as questões financeiras que estão envolvendo, impactando as famílias, desde as perdas, né, de pessoas queridas por causa da doença, e mesmo a sobrecarga que, infelizmente, nós tivemos que, de uma hora para outra, adaptar o nosso ensino presencial para o ensino remoto, feito às pressas, assim, sem uma formação adequada. Aí entra um pouco essa realidade intergeracional, onde alguns professores têm um domínio maior da tecnologia e se saem bem, e outros que estão assim, a ponto de aposentar, tendo que tentar assim, acompanhar um pouco, mas não consegue, porque realmente é uma linguagem muito diferente, abstrata, mas é o que nós temos para hoje. Acho que nós estamos vivendo um tempo de guerra contra uma pandemia. Eu, graças a Deus, eu nunca tive uma experiência de viver um tempo de guerra, mas eu estou vivendo um tempo de guerra com a pandemia. E todo dia eu tenho que matar uma onça, entendeu? Porque os problemas são variados, porque a gente se relaciona com outras pessoas, como você disse, e a gente é afetado por essas outras pessoas. Nós não somos apenas seres individualizados, né? Somos indivíduos, mas precisamos estar, né, conectados ao todo, seja das pessoas com quem a gente convive, seja familiar ou não, né? Até no trabalho também, porque também nós podemos ter essa realidade de estudantes trabalhadores. Então, é um desafio, mas eu vejo que as suas palavras assim me motivou a crer muito nessa importância, o que move o meu coração e o que me sustenta nessa caminhada.
porque realmente não é fácil. Ser estudante é uma profissão. Eu acho que isso aí a gente já fala já há algum tempo. E como toda profissão tem os momentos bons, mas também tem os momentos difíceis. E se você realmente não gostar dessa profissão, vai ser mais complicado. Eu gostaria muito de agradecer suas palavras, sua provocação, né? E fico feliz, né, que nós podemos estar ainda utilizando esse recurso para estar um pouco próximo dos estudantes. Como você diz, tem uma realidade muito diferente, a gente não sabe o que cada um está passando, mas a gente gostaria de se colocar à disposição e o nosso setor, né, o Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, está à disposição, caso queira, né, até um acompanhamento individual, pode solicitar. E é isso, gostaria de externar essa gratidão por essas palavras suas, Washington. Obrigada. Agradeço, nossa, beleza, viu? E as pessoas também que participarem no chat, né? Nossa, beleza. Eita, Thaís, beleza. Não... Muito tempo sem ver, né? Catiúcha, Keila. Eu acho que vale até a pena ler, Washington. A Thaís, né, colocou, eu quero parabenizar pelas palestras, pela palestra enriquecedora, esse tema desperta provocações no nosso autoconhecimento e detecção do eu e do ambiente em que eu reajo e interajo, e como isso afeta todo o nosso proceder, nos adaptar às mudanças atuais tem sido dolorido e de muito aprendizado. Com certeza, um momento de muita reflexão, né, que você até colocou aqui, né, o Washington, nas suas palavras. Eu sei se vai continuar, tem a Catiúcia está fazendo uma pergunta, mas, Thaís, é o seguinte, vocês aí, né, eu gosto muito da palavra provocação, vocare é chamar, e pro é chamar para. Então, quando a pessoa sente uma provocação, se sente provocada, ela, de certa forma, se sente desinstalada. E a Débora falou que existe essa coisa do movimento, né? Mas, ao mesmo tempo, existe algo que apoia, que sustenta. Olha que coisa doida, né? Mas é muito isso. Ao mesmo tempo que eu me sinto na corda bamba e tudo, mas eu tenho algo que me ajuda a me equilibrar e tudo. Beleza. Valeu, Thaís. A Tânia Elizabeth também falou que ela é do curso de nutrição, né? E hoje ela vai fazer algumas perguntas bem profundas e sinceras para ela mesma. Ela está na universidade aos 57 anos e isso deixa ela um pouco insegura e um pouco solitária, né? E ela agradece por essa oportunidade de reflexão. Não, Tânia, então pronto. Desculpem os outros, todos vocês, né? Mas só por isso já teria valido a pena. Valeu muito, então. Quer dizer, uma pessoa que quer se questionar, quer perguntar, beleza, viu? Lembrando, pessoal, que tem que preencher a avaliação da palestra, que está disponível no link abaixo, tá? No chat. Quem você disse, Washington, que levantou a mão? Não, de levantar a mão? Não, a Clariana está só com o microfone, né? Certo. Você já está na escuta, Clariana? Olha, estão dizendo aqui que está pedindo para fazer o login, para poder preencher o formulário. Ó, Gabriela Montovano. Vamos fazer o seguinte, pessoal, todo mundo que está aqui, responde aquele e-mail que eu mandei 6 horas da tarde, dizendo, olha, eu estava presente, quero o meu certificado, porque aí, no final do projeto, nós vamos enviar tudo para a Proeste, e a Proeste vai disponibilizar o certificado para vocês, tá bom? Infelizmente, eu não sei por que não está disponível lá. Me respondam que aí eu encaminho o link de uma forma que ele esteja funcionando, para vocês preencherem depois. Olha, tem o Rafael diz que o dele está normal, a Lívia também, às vezes algum está pedindo login. É verdade. Tenta entrar com e-mail, às vezes dá certo. Olha, a Gabriela Montovano disse, anotei
muitas falas e referências usadas nessa palestra. É ótimo poder expandir nosso conhecimento sobre nós mesmos e também sobre os outros e o meio no qual estamos inseridos. Saber mais sobre nossa essência é algo muitas vezes dolorido, porém muito esclarecedor e engrandecedor. Obrigada. E eu te agradeço, Gabriela, porque, olha, é justamente esse o sentido, né? Anota e vê, né? Agora, eu fico olhando para vocês, as fotos de vocês, né, e tudo, eu fico pensando, cada história que está por trás, né, de tudo isso, gente, é muito bonito isso. E aí, as outras palestras, uma está ligada à outra. Então, hoje foi mais para mostrar, assim, há um fio que pode ajudar a amarrar tudo isso. Vocês vão perceber que várias questões vão voltar. E aí tenta... E sempre qual que seria esse grande fio condutor? Eu. Cada pessoa tomar, né, consciência disso. Eu vejo que, por exemplo, cada pessoa que está aqui, e alguns começam a sair, tudo e é normal isso, né, mas para dizer o seguinte, que é um potencial imenso, gente. E pode ter certeza, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é o que é porque você está aqui. Então, deixa a sua marca. Faça realmente um percurso que realmente, olha, esse eu quis mesmo, deu certo. Ou se não quiser, dá um jeito de mudar, tem vários cursos e tudo, mas não faz assim de uma coisa que você, um dia depois do outro, desculpa, não estou querendo falar que seja assim, mas eu já encontrei várias pessoas na minha vida, né, que nunca deveriam estar no lugar em questão. Sabe? Eu só vou dar um testemunho para vocês. Por exemplo, quando eu fui pedir dispensa do ministério sacerdotal, a minha mãe era viva ainda. Ela falou assim, Washington, você pensou bem? Eu falei assim, mãe, quando eu quis ser padre, você lembra que eu falei? Que eu tinha pensado bem, tinha rezado? Foi a mesma coisa. Então, quer dizer, muda bastante, não tem problema. O problema não é mudar. Mudar por quê? Você escolheu isso? Você escolheu mudar? É isso. A história nossa, é a gente que faz. Porque, olha, nós estamos, em termos mais gerais, na Bíblia fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, é muito fácil. As pessoas falam assim, eu fiz porque fui obrigado e tudo mais. Cada pessoa tem que responder pelos seus atos, pelas suas omissões. Isso em toda a área humana. Desde, por exemplo, a relação pai-filho, tudo mais, até as grandes relações sociais, políticas, econômicas, religiosas. Claro. Então, por isso que assim, saber sobre a nossa essência, aquilo que nós somos, a existência que nós temos, que nós levamos, é dolorido. Mas, como você fala, é esclarecedor, quer dizer, traz uma luz, né, clareando, né, traz uma luz e é engrandecedor. É capaz de mostrar o tamanho que a gente tem. Nós somos gigantes. De verdade, não é multifuncional. Aquele negócio de... Né, não, nós somos enormes. Nós somos do tamanho de gente. Gente. Né? Embora eu goste muito da nossa cachorrinha, que está dando o ar da graça ali, latindo e tal, mas nós somos gente. E a gente tem que viver como gente. Muito interessante, muito importante a sua fala, viu, Washington? Não é só para os alunos, não, para nós também, colegas, né, que trabalhamos junto aí, estamos nessa luta de adaptação, nesse momento de pandemia, a gente teve que, como diz, né, se virar nos 30, como a Gabriela falou, né? O saco não pula por boniteza, né? Foi mais ou menos assim. E eu acho que, por mais que tenha os aspectos extremamente negativos, né, dessa situação toda que nós estamos vivendo, acaba que a gente evolui um pouco por outro lado, né? Enquanto ser humano e também no uso das tecnologias, o que sempre se falou e há muito tempo se esperava, né, uma reflexão a respeito dos métodos de ensino, da autonomia estudantil,
tudo isso vem à tona nesse momento, e de uma forma muito rápida, acaba que gera um impacto e um pouco, por alguns de resistência, por outros de medo, né, por insegurança. Muitas vezes a gente tem que matar um leão por dia para lidar com a tecnologia e com os avanços, e a cada dia as coisas já vão mudando numa velocidade incrível. Então, é um momento realmente de introspecção, porque você fica muito sozinho, e ao mesmo tempo você tenta se adaptar, porque é para sobrevivência mesmo, né? Sobrevivência nesse mundo louco, sobrevivência da nossa vida, né? De não se infectar com essa doença, e sobrevivência no mundo dos estudos, no mundo do trabalho. É um momento de muita mudança, e a gente espera que a gente possa voltar um dia a nos ver, nos encontrar, e de repente promover encontros como esse presencialmente, né? Eu estou tentando tirar um print aqui do pessoal que está presente. Poderia, gente, quem sabe mostrar, pelo menos assim, mostra um pouquinho a sua câmera, abre assim para a gente ver você ao vivo, seria tão interessante. Faz gentileza, isso, beleza, Hermes, joia, obrigado mesmo. Joia, Gabriela, Débora, gente, que coisa boa, cara boa, vocês são bonitos pra caramba, gente, não, que coisa, joia, Tânia, que joia, Thaís, nossa, coisa, beleza, viu? Deixa eu abrir aqui mais, tem a Vanessa, a Thaís, tá podendo abrir, a Fernanda, bom, nossa, gente, vontade de estar perto de vocês, viu? Falando sério, gente, não dá vontade? Meu Deus. Abra um sorriso que eu vou tirar um print para colocar aqui. Ótimo. Que bom, viu? Muito bom, gente. Olha, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de participar. E nós vamos ter mais 6 palestras aí para o pessoal que se inscreveu, tá? E contamos com vocês, e essa é só o início dessa aproximação, que a gente tenha muitas outras oportunidades, outros projetos, tá bom? Que a gente está pensando aí para estar em contato com vocês direto. Não sofram sozinhos. Acho que essa é a frase da Proace. E depois, uma coisa que seria interessante, que o Tasso está perguntando pela disponibilidade, depois falar, é o seguinte, gente, a gente está sempre aberto para ouvir as dificuldades, mas eu até propor. Por exemplo, o Tom falou a respeito até de uma questão de projeto de vida, né? Se sentir útil, fazer o bem e tal. Eu acho que é isso, na medida do possível, você pode partilhar depois o que te moveu a fazer essa escolha, as conquistas que você está tendo, sabe? Muito bom, porque, ótimo, sabe? Eu acredito que entre vocês aqui pode ter, embora vocês sejam mais novos e tudo, mas a maior parte do nosso povo brasileiro é a primeira pessoa da família que está chegando no mundo universitário. É o primeiro curso universitário de alguém da família. É muito comum. Então, olha que alegria que a pessoa dá para a família e tudo. Tudo isso é conquista. Pessoal, familiar, nossa. Então, isso depois a gente poder... A gente tem os e-mails, tem o e-mail pedagógico, que vocês têm acesso a todos nós de uma maneira geral, mas depois vocês podem ter acesso aos nossos e-mails, né? Então, aí coloca o e-mail nosso aí, aquele e-mail, através do nosso e-mail que recebeu, né, Tenisiara, você orienta um pouquinho, por gentileza. Sim, o e-mail do SAPED é o pedagógico.proace@uftm.edu.br. Aquele que vocês receberam um e-mail falando, pessoal, é hoje o grande dia e tal do nosso encontro. É só responder aquele e-mail. Conforme a Débora colocou, nós temos o serviço de acompanhamento pedagógico individual também, para os alunos que precisarem de um aconselhamento estudantil. A Proace tem vários outros tipos de serviços, então não sofram sozinhos, mesmo que não seja da nossa alçada, a gente pode encaminhar para outros setores, né? E a gente pode estudar como que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos e todas. Boa noite, bom descanso
E até quarta-feira, que quarta-feira tem mais um outro encontro, uma palestra extremamente importante. Para quem gostou dessa, também vai gostar muito da próxima palestra, que é justamente sobre essa sobrevivência nesse momento, né? Desse estado psicológico nosso, para a gente ficar em casa, mas ficar bem, tá bom? Um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite. Um abraço, Obrigada, gente. Washington. Muito Paz e bem, tudo de bom. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Clariana. Um abraço, tudo de bom. Tchau mesmo, gente. A gente tá parecendo o pai e mãe quando tá esperando os meninos. Vai, Isso, tchau, meu filho. Vai. Tchau. Tudo de Muito bom mesmo. obrigada, Washington. Valeu mesmo. Imagina, olha, Excelente uma alegria muito palestra, grande, né? como sempre. Muito bom. Valeu, nossa. Aí, quando encerra, eu acho que automaticamente já fica gravado, né? Certo. Aí tem que apertar agora para desligar a gravação? Interromper, sim. Então vou interromper, tá bem? Tá bom, tchau. Um abraço, gente. Tudo de bom mesmo. Tchau, tchau.